Agora, com esse calorão, aqui em São Paulo particularmente, nesse domingão, batemos um recorde, 37,5, né? Em alguns dias, máxima de 34. Rio de Janeiro, beirando os 40 graus. Os bichinhos sofrem demais. Dá pra falar que é um empate técnico entre cães e gatos? Ou dá pra falar que o gato sofre um pouquinho menos, o cachorro um pouquinho mais? O que você me diz? É uma questão bem similar, até porque a temperatura basal deles são semelhantes, né? Então, o sofrimento acaba acontecendo para as duas espécies. Agora, para as duas espécies, só que diferentemente do ser humano, né, que a gente transpira pelos poros, né, de diversas formas, os bichinhos, eles fazem a temperatura, eles cuidam da temperatura apenas com a língua. Então, quanto que isso acaba impactando na vida do bichano, do cãozinho, se eles estão num ambiente muito abafado ou muito expostos aí à luz solar, como é que fica? Sim, isso é verdade. Os cães, eles têm, por exemplo, uma troca de calor diferente da nossa. Eles não têm esse suor que a gente tem pela pele. Então, é uma troca diferente, mas dificultosa. Eles trocam calor principalmente pela boca e pelas patinhas. Então, é muito importante, né, quando a gente vê um cão ofegando muito, quando ele tá muito assim, em demasia, a gente tem que notar, prestar atenção nesse cachorro, porque ele pode estar entrando num quadro de hipertermia. E isso já é um sinalzinho de alerta para a gente. Muitas vezes, esse cenário da hipertermia, ele é muito rápido e silencioso. De repente, o cão já está no estado crítico. E é um mito as pessoas acharem que para resfriar esse cão, esse resfriamento tem que ser rápido, mergulhar o cachorro numa água gelada ou jogar uma mangueira em cima dele. Isso é mais perigoso ainda. Esse resfriamento precisa acontecer de forma gradual, devagarzinho, né? Então, ir molhando algumas regiões ali da axila, da barriguinha, colocar ele num carro com ar-condicionado, fazer um resfriamento gradual para também não acontecer aquele choque térmico, tá? Mas o ofego, ele é uma coisa muito importante para a gente observar. Agora, muita gente acaba associando de forma errada, né, essa respiração ofegante dos bichos como se eles estivessem cansados, né? Ah, o bicho correu, ele está cansadinho, está respirando lá. Muitas vezes ele está parado em casa e vem essa respiração um tanto quanto ofegante. Ou seja, aí já dá para detectar um primeiro impacto de que o bicho está sofrendo com calor. Então, o dono precisa fazer alguma coisa e não apenas deixar o bichinho lá de canto. O dono precisa interferir de alguma forma, é isso? Com certeza, com certeza. Esse é um ponto importante dele pensar, né? Se é o cão que está em repouso e ele está ofegante por um tempo, aquele cão está sofrendo com calor, ele está sofrendo calor e se a gente não agir rápido, ele pode entrar num quadro de hipertermia. Principalmente os cães de raça, aquela raça do focinho mais achatado, que são os braquicefálicos, né? Esses cães, a gente tem que ter um olhar mais atento ainda, que são os bulldogs, os pugs, então sempre tem que ter ali um cuidado extra com essas raças. Um cão que está em repouso, né, que não fez uma atividade física recente, ele não precisaria estar ofegante. Se ele está, ou ele está realmente sentindo calor, ou ele está estressado ou com dor. Então, vale muito atenção, sim. Então, atenção aí para essas raças, né, que são consideradas, né, as mais vulneráveis, portanto, Yorkshire, Pinscher, Shih Tzu, Bulldog, né, mesmo, o American Pitbull, Bulldog francês, esses são alguns dos cachorros. E entre os gatos, qual que seria? Seria o persa, por exemplo, que também tem o focinho um pouquinho achatado, é isso? É que, na verdade, a troca de calor dos gatos também acontece principalmente pela boca, mas os gatinhos, na grande maioria no Brasil, a gente não tá. São gatos de várias raças Certo. misturadas, e na grande maioria ele já tem esse focinho um pouco mais achatado. Então, eles também costumam ir buscar mais pela sombra, podem apresentar esse ofego num estado muito crítico, mas é um processo um pouquinho diferente. Tá certo. Agora, para a gente já ir encerrando, Marcela, além dos sinais, né, que você falou para a gente ficar sempre atento aí aos cães, aos gatos, né? Quais quais dicas você dá? Acho que uma principal é não caminhar com eles nesse momento, né, onde o sol tá mais a pino, ou muito cedinho, ou depois já no começo da noite. Acho que seria o melhor horário indicado. Mas quais outras dicas você passa aí para os donos de pets?
Sim, a gente tem esses horários que eu considero importante respeitar. Então, antes das 10 ou depois das 4h30, 5 horas da tarde, porque ainda mais nesse verão, tá muito quente. Você aí saindo com o seu cachorro na rua, se você testar colocar o seu pé no chão, tirar o seu pé do chinelo, do sapato e colocar no chão e você sentir que tá quente, para as patinhas do cachorro também vai ficar quente, porque é um mito as pessoas acharem que os cães têm uma resistência maior no coxim, não, a patinha queima igual. Então, não tem nada isso de, é mais resistente. E colocar sapatinho também é um erro, porque o cão ele troca calor pela patinha, né? Ele tem glândulas sudoríparas ali, então colocar sapatinho é perigoso. O ideal é não passear mesmo nesses horários que eu falei, então evitar e tentar refrescar ele em casa, né, de alguma maneira, com ar-condicionado. Você pode molhar um pouquinho do seu cachorro e depois colocar em frente a um ventilador, porque é interessante que tenha uma ventilação em cima de um cão que foi umedecido, que está molhado. Você pode fazer picolés com algumas frutas que são permitidas, com água de coco. Tem várias opções legais para a gente refrescar os cachorrinhos agora. Tá certo, e sempre com dicas, cuidados com os nossos pets. Ouçam Marcela Barbieri, que é veterinária e colunista aqui da TMC. É um prazer falar com você. Um abraço, até a próxima.